E o Agir para Aprender, basicamente, é a gente criar um toolkit, né, de ferramentas e estratégias de regular as emoções, para a gente poder regular as emoções. Por que a gente precisa disso? Porque à medida que a gente vai vivendo, enfrentando novos desafios da vida, a gente continua a aprender e experimentar novas estratégias, que algumas vezes funcionavam para vocês, mas que a vida apresentou uma nova situação, por exemplo, o coronavírus, e a gente precisa ter uma nova estratégia para lidar, porque a gente nunca passou por aquela situação. Né? Então, quando eu ficava, por exemplo, muito nervosa, eu tomava banho, ou eu corria. Agora, talvez isso não faz sentido para mim, porque é um novo contexto, uma nova situação. E a gente precisa experimentar estratégias que funcionam. A gente pode ter várias estratégias. Algumas você vai sentir que vai funcionar melhor e outras não vão funcionar. Então, a gente precisa escolher a estratégia, testar, errar, reavaliar e tentar de novo. Porque a gente sabe, como eu falei aqui, a gente é humano, né? E errar faz parte desse aprendizado, faz parte do processo da gente entender o que funciona para a gente e o que não funciona. Isso é importante porque isso ajuda a gente a ter o nosso toolkit, a nossa caixinha de ferramenta para lidar com os desafios da vida, com as emoções que vão aparecer o tempo todo. Então, por exemplo, se você era solteiro e está num relacionamento, provavelmente aquele relacionamento vai vir à tona outras emoções, outros padrões de comportamento, você vai observar outras coisas sobre você e também vai te exigir outras estratégias de regulação das emoções. Então, é um processo de vida inteira, né? Então, o Agir para Aprender é a gente ter esse toolkit em que a gente tem várias estratégias que a gente usa e usou e que funcionam para a gente, né, ao longo da vida, e que com novas situações a gente também vai ter novas estratégias, porque a vida vai apresentando novos desafios, a gente vai tendo novas experiências, a gente vai passando por novas situações e novos conceitos. Tá legal? Então, vamos lá. Esses novos contextos que a gente vive, né, é importante a gente ter a noção de que nem sempre o que funciona para a gente vai funcionar para o outro. Né? Então, muitas vezes a gente tem assim, se você tem criança em casa, ou se você tem um parceiro, uma parceira, e você fala, pô, faz isso porque funciona para mim. Pode ser legal você compartilhar, mas saiba que pode ser que não funcione para outra pessoa. Tá legal? Então, a estratégia que funciona para você não necessariamente vai funcionar para o outro. Por quê? Porque a gente tem temperamento diferente, as personalidades são diferentes, as preferências são diferentes, isso influencia na estratégia. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que fico com muita energia. Então, tem gente que quando fica muito nervoso precisa ficar num canto sozinho, pensando ou colorindo. Eu já vi gente que colore aqueles livros de colorir. Eu até tenho esses livros e tentei colorir, mas eu percebi que para mim não funciona, porque a minha cabeça continua pensando muito sobre a situação que me deixou muito irritada ou com muita raiva. Então, o que eu faço? Eu testei outras coisas. E o que funciona para mim é fazer uma atividade física intensa. Mas isso funciona para mim. Isso talvez não funcione para você. Então, eu estou dando esse exemplo para vocês perceberem que algumas estratégias vão funcionar para algumas pessoas e não para outras. E o nosso contexto também afeta as estratégias que a gente escolhe e usa, né? Então, por exemplo, se acontecer alguma situação na sua casa e eu tinha um amigo que sempre que acontecia uma coisa que deixava ele com raiva, ou nervoso, ou triste, ele falava assim, eu ouvi da minha avó que eu preciso tirar uma soneca, porque quando eu acordo, o problema parece muito menor. E eu achei aquilo interessante, só que aquilo funcionava numa situação em que a situação estressante acontecia, ele estava em casa, ele podia tirar essa soneca, mas isso seria impossível no trabalho. Agora, com home office, talvez ele fique nervoso e consiga tirar uma soneca para o problema, né, diminuir um pouco. Mas esse exemplo é para mostrar para vocês que o contexto, o lugar que você está, muitas vezes vai ajudar a determinar qual é a estratégia que você usa. Então, se você está em casa e você tem mais liberdade de escolher a estratégia que você quiser. Por exemplo, quando eu estou muito triste, eu tenho uma estratégia que eu tomo banho e fico pensando no banho que a água está lavando aquela tristeza. Né? Então, uma coisa que eu uso, é uma estratégia que eu uso. Se vocês quiserem copiar e testar, fiquem à vontade. Mas pense numa situação, eu não posso estar no meio do trabalho e falar, então, tem que ir para casa porque eu fiquei triste. Ou estou num evento social, ou acontece alguma coisa. Não é sempre que eu posso fazer isso. Então, o contexto também afeta que tipo de estratégia eu vou usar.
Mas eu queria te perguntar, Maria, no seguinte, como é que os RHs estão lidando, de forma geral, com essa questão do esgotamento, né, o burnout e a saúde mental no ambiente de trabalho? Tá. Bom, acho que já passou da era que as empresas elas tendiam a ignorar, né, a negar, não reconhecer que é uma realidade, e a gente sabe que daí partem doenças muito piores, psicológicas gravíssimas, que afetam o ser humano moderno como um todo, e a gente tem cada vez menos empresas adotando esse tipo de conduta. Então, assim, na minha opinião e da perspectiva que eu tenho do contexto Brasil falando, né? A gente tem basicamente, quando a gente fala na gestão de um processo, de um negócio, pessoas, processo e tecnologia, gente. E aí, quando a gente olha para essa tríade, processos não andam sem pessoas, né? Sempre tem um bonequinho ali ajustando. Tecnologia também não andam sem pessoas, sempre tem ali o bonequinho ajustando. E pessoas não andam sem pessoas. Então, cuidar de pessoas é essencial. Os RHs, eles vêm tentando, nesse construtivismo, substituir um ambiente, que é muito no que entra no que você disse, Tônia, substituir um ambiente instável por um ambiente mais saudável, né, onde as pessoas se sintam confortáveis de ser quem são, com as suas inseguranças, com as suas fragilidades, aonde a gente tem uma liderança que é substituída a ameaça por uma inspiração, né? Acabou a era de você ter aquele líder que você respeita porque você tem medo, você precisa de um cara do lado que te inspire, né? Que te direcione, que te engaje, e que um contexto também que substitui a discriminação pelo respeito, pela inclusão, e as pessoas passam a não ser só mais uma pessoa, mais um número nesse contexto. Acho que dentro da saúde mental isso é essencial para que a gente cuide dessas pessoas e esses profissionais se desenvolvam ao nível que eles podem. E pensando nas práticas de mercado, que eu tenho visto muito, e as trocas que eu tenho, né, entre os grupos de startups que eu participo, com RHs, etc., eu acho que a gente tem sempre uma forma de prevenção, né? Ao invés de ser corretivo e a gente falar depois que acontece, a gente prevenir, assim como você falou, né, entendendo tanto a parte de benefícios da empresa, mas também usando muito algo que eu acredito que é fundamental e que eu uso na minha gestão, comunicação. Comunicação como base de tudo, né? Então, assim, como base para entender a experiência do colaborador na empresa, né? Promovendo fóruns individuais, em grupos, workshops sobre o assunto, estando atento a esses sinais que os colaboradores possam apresentar, né? Relacionado à motivação, ao negativismo, né? Como é que está o pensamento positivo ou não, os problemas que ele vem trazendo de casa para o trabalho, que impacta no time, no desempenho. Então, ir notando tudo isso através dessa empatia, dessa escutativa e desse combo que é o se comunicar com o outro, né? E dentro da comunicação a gente tem outras formas, através de diretas e indiretas, como cultura, né? O senso de pertencimento. Acho que todo mundo, né? O ser humano, ele nasceu para se sentir amado e valorizado. Ninguém gosta de não se sentir amado e valorizado. Então, uma cultura que incentive aquele colaborador e, consequentemente, aquilo vai impactar na emocionalidade daquela pessoa. Tecnologia. Então, o meio digital, ele vem piorando essa síndrome de burnout, mas por quê? Porque a gente vem se comprometendo com a tecnologia como se fosse a única coisa que importa, né? A gente se torna mais solitário, mais individual, quando a gente não tem esses limites. Então, eu vejo também muitos RHs tendo iniciativas de fomentar rodas de conversas virtuais, mas que saiam do momento empresa. Então, happy hours com música, momentos lúdicos que fomentem, de novo, essa relação interpessoal do social e não só da missão, né, do corporativo ali. E aí, falando de atitudes que eu venho valorizando muito pessoalmente, liderança, gente, liderança. Então, atitudes de líderes, de gestões, de CEOs, que definam esses limites e deem de exemplo para as empresas, para os funcionários, como, por exemplo, um diretor que deixa a agenda aberta dele lá, com os compromissos abertos, bloqueando horário de almoço, marcando terapia, deixando 15 minutos entre uma reunião e outra. Então, assim, acho que é um reflexo muito positivo que também parte de iniciativas fomentadas por RHs, mas que também traz em pauta toda essa parte de retorno, de reflexo de liderança, né?
E aí, junto com tudo isso, sem dúvida, a parte de empatia da liderança também é importante, falando de desempenho, de como você dá atenção para essas pessoas nesse momento, que é mais delicado, né? Estarmos remoto. E aí, o que você já tinha falado no começo dos benefícios, auxílios psicológicos, empresas que têm benefício de atividade física, né? Oxigenar a cabeça, criar novas conexões, os neurônios se movimentando e prontos para fazerem novas sinapses, que são as passagens de informações e essas consolidações de aprendizado. Então, promover pautas de conscientização através da comunicação, seja na atitude, seja na escuta, ou seja nessas promoções de conversas com tecnologia ou sem, acho que são formas que as empresas vêm se demonstrando aí para trazer essa pauta e fomentar algo que seja preventivo.